Fala pessoal, beleza? Vou tentar dar uma mini explicação rápida aqui de como é que eu faço para gerenciar minhas injeções de dependências para dentro das minhas telas, das minhas screens, pages, whatever. Vou tentar explicar o básico do básico aqui sem tentar entrar em muito detalhe da minha estrutura que eu estou utilizando, né? Vamos lá. Eu tenho um arquivo chamado navegação aqui, ó, navigation, que dentro dele eu tenho três componentes aqui, um hosts, um navigation e uma pastinha chamada binds. Esse hosts aqui, primeiramente, é onde eu defino as minhas rotas de para onde como o Dart não tem enum nomeado, eu preciso fazer essa meio que gambiarra aqui para ter minhas constantes de rotas. Senão eu daria para fazer um menu de string, né? Do jeito que o C Sharp funciona. Mas tá. Aqui eu só defino minhas rotas. Na navigation aqui eu tenho um método estático aqui onde eu defino para aquela string que eu defini lá no arquivo de rotas, eu vou chamar um getRoute, que é no routes aqui. Isso aqui serve para a gente passar lá na main, lá no material app. Material app não, get, cadê? Get material app. Aí ele chama aqui o navroutes, que é a definição das rotas nomeadas. Mas isso aqui é só uma firula minha mesmo, só para deixar um pouquinho mais organizado, não tem nada a ver com bind ainda de injeção de dependência. Aí tá, onde é que entra o bind nessa história? A gente tem aqui o getRoute, ele permite que a gente entre com alguns parâmetros aqui. E um deles é o bind. Também tem o bindings, que é em plural, ele aceita uma lista de binds. E que diacho é bind, né? Tô falando bind, mas o que é o bind? Bind é... não sei qual foi o significado que o Jonathan quis dar para bind, mas pelo que eu percebi é algo que vai ser linkado à sua tela. Algo que você vai executar antes da sua tela ser instanciada para você ter acesso tudo lá para dentro. Injeção de dependência. E como é que eu utilizo essa injeção de dependência aqui que o get libera na minha estrutura aqui minuciosa? Queria usar essa palavra, nem fez sentido. Mas tá, F12 aqui no login bind. Primeiro você precisa estender de binds, que é uma classe abstrata que o Jonathan disponibiliza pra gente. E dar um override aqui no único método aqui. Deixa eu ver se é o único. No único método aqui que existente lá na classe abstrata, que é o depends. Nele você vai colocar qualquer coisa que seja executada antes da sua tela aparecer para você. Aí você, nossa, eu preciso que meu bloco esteja na minha tree para eu conseguir acessar ele a partir de algumas coisas da minha tela. Joga no bind aqui, jogar o bind. O bind não é a injeção de dependência em si. Ele é uma tool que você utiliza em conjunto com a injeção de dependência para você injetar suas dependências. É basicamente isso. Não tem muito explicar ou firular sobre isso. Mas tá, a injeção de dependência em si é esse lazy put aqui, tem o put também. E basicamente isso. O que eu faço aqui? Eu crio um arquivo para cada bloco existente das minhas telas aqui. E coloco todas as dependências dele aqui para serem executadas antes de chamar de fato ele na minha tela aqui. Basicamente isso. Parece um pouco confuso, mas eu acho que essa explicação deve clarear alguma coisa para vocês. Basicamente é isso. Eu uso uma estrutura aqui meio diferente da que provavelmente todo mundo está acostumado. Mas não tem por que eu entrar nela agora. Basicamente isso. É só isso dos binds mesmo. É coisa simples. Mas